Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, oi, Carol. Boa noite para vocês, para os ouvintes e para quem nos assiste. Oi, Vera. Bom, hoje a gente começa aqui o Viva Voz, meninas, tratando do assunto que tem mobilizado muito a atenção dos nossos ouvintes, de quem assiste o Ponto Final, nesses últimos dias, porque o governo anunciou um pacote ambicioso para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e para dar um desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil, e em contrapartida, quem ganha mais de 50 mil vai passar a ser mais onerado. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que é um dos especialistas ali da Câmara em matérias econômicas, tem ajudado muito o governo em matérias financeiras e tributárias, tem sido relator de muitas delas, preparou uma nota técnica com a assessoria dele a respeito do projeto, em que ele faz uma série de considerações, e a gente decidiu chamá-lo para nos ajudar a responder algumas dessas dúvidas que têm sido recorrentes, e que a gente também tem ainda como jornalista. Então, em alguns minutos, a gente vai estar aqui com o deputado, meninas, nesse dia em que finalmente o Congresso aprovou o orçamento da União, né? Depois de todos esses meses. Pois é, o Congresso aprovou com 3 meses de atraso, fala, Débora. Exato. Em meio-dia, praticamente resolveu uma coisa que estava atrasada há 3 meses. Não, foi impressionante. Ainda acharam mais dinheiro, né, nesse período. Aumentaram aí a previsão de receita e de arrecadação. E, com isso, estão prevendo que esse ano vai fechar com um superávit de 15 bilhões, que é equivalente à ideia do ajuste de déficit zero. E, com isso, então, se resolveu a novela do orçamento, com mais dinheiro para emendas, com dinheiro para emendas de comissão, etc. Mas essa é uma história que a gente vai tratar mais adiante, mas só porque esses assuntos estão aí ganhando força no debate. E agora sim, o deputado Pedro Paulo já está com a gente. Nos ouve, deputado? Já vemos a sua imagem aqui também. Boa noite. Não ouvimos o áudio. Abre o microfone, por favor, deputado. Vamos ver se é isso que está faltando. Microfone do computador. Perdão. Agora sim. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por nos atender. Eu li o parecer técnico que o senhor fez, e o senhor fala ali em uma justiça tributária, em uma medida à la Robin Hood, ou seja, ela se tira dos mais ricos para conceder aos mais pobres. O senhor acha que essa linha geral, ou seja, 10 milhões beneficiados contra cerca de 140 mil que vão ser mais onerados, será suficiente para convencer a Câmara e o Senado da justiça da medida e tornar a sua aprovação mais fácil, deputado? Olha, Vera, Débora, Carolina, eu acredito que sim, porque tem vários aspectos. Primeiro, não é surpresa para ninguém esse projeto. O presidente Lula defendeu isso na sua campanha, como promessa de campanha. O presidente Lula, há 3 meses atrás, no final do ano passado, quando apresentava aquele pacote de gastos, foi até meio tumultuado o anúncio, porque ele antecipou o anúncio dessa medida que iria mandar essa isenção do imposto de renda. Então, assim, de certo modo, todo mundo já esperava essa medida. Eu acredito que o desenho dela foi bem feito, bastante bem feito. Por quê? Porque ele está atacando a questão da tributação da renda. O Brasil tem uma característica, ele tributa muito o capital, a produção, a empresa, e pouco a renda, né? O que é o contrário da boa regra de tributação, do que faz os países desenvolvidos. Então, de alguma forma, ele está aumentando a renúncia para esses 10 milhões do imposto de renda e cobrindo ele está cobrindo essa perda da arrecadação, essa redução da arrecadação, com o aumento da tributação de outra faixa de renda. O Brasil é injusto socialmente
e a tributação ela também é justa. Tá? As pessoas que ganham mais pagam menos imposto, os números mostram isso. Então, assim, eu tenho absoluta convicção que ela traz, sim, essa justiça tributária, ela é, de alguma forma, neutra fiscalmente. O projeto que o Executivo mandou tem ali as fontes de arrecadação, então isso está bem desenhado no projeto. E, olha, Vera, eu sou, em geral, crítico da agenda econômica e fiscal do governo, mesmo sendo vice-líder do governo. Eu tenho frequentemente feito críticas a uma série de problemas que vejo, mas eu acredito que esse projeto foi bem desenhado, esse projeto foi avisado, esse projeto está coerente com um caminho que eu vejo que é positivo para o Brasil, é que nós ajustarmos o modelo de tributação e também fazer justiça tributária com neutralidade fiscal. Agora, tem pontos a serem corrigidos? Claro que tem. Sempre tem pontos a serem melhorados. Um ponto muito importante que está quente na discussão do parlamento nesses dias por exemplo, a questão dos estados e municípios, né? O que acontece? O imposto de renda, constitucionalmente, está lá definido, a tributação do imposto de renda, e a União não é a sócia majoritária desse imposto. Ela divide a sociedade do imposto de renda com estados e municípios. Como? Primeiro, quase a metade do repasse do que é arrecadado de imposto de renda vai para os chamados fundos de participação de estados e municípios, para eles serem redistribuídos para a federação. E a outra parte desse imposto, ele nem chega na União. Por quê? Porque estados e municípios, eu chamo de retenção da retenção, né? Os estados e municípios, com a sua folha de salários dos seus servidores públicos, quando eles retêm o imposto de renda na fonte, eles também retêm esse repasse para a União. Isso fica no caixa de estados e municípios. Então, era uma receita importante. Vou dar alguns números aqui para o nosso Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, essa arrecadação da receita, da retenção do imposto de renda, que não é repassado para a União, na cidade do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio, chega a quase 2 bilhões de reais. Essa renúncia que está sendo proposta, os primeiros cálculos que foram feitos, dá conta de algo em torno de 300 a 400 milhões de reais de perda na arrecadação, de perda de receita. Importante isso, nós estamos falando de 10% a 15%. Quando a gente olha os números do Estado, eu também tive acesso a esses números, o Estado arrecada 9 bilhões de reais por essa retenção, desse não repasse à União, da folha dos seus servidores, e o prejuízo por esse aumento de renúncia pode chegar a 1 bilhão de reais no Estado do Rio de Janeiro, nas contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o que está acontecendo? Os estados e municípios estão gritando, opa, nós precisamos ser sócio na alegria e na tristeza, né? Como é que essa a União está aumentando a renúncia, está tapando o buraco, cobrando dos 141 mais ricos. Mas peraí, Estado e município não tem essa compensação? Pois é, deputado, desculpe interrompê-lo, mas justamente ia perguntar sobre isso. Se já há algum caminho, alguma conversa de como reverter esse prejuízo. E aproveitando, tem uma pergunta de ouvinte aqui, que é o Luciano Rodrigues de Anápolis, que tem um pouco a ver com essa história também. Ele quer saber se os órgãos públicos que já descontaram o IR em folha vão se readequar esse ano para descontar o valor devido, ou o trabalhador só vai prestar conta dessa alteração em 2027. É bastante técnica esse trecho, né, essa parte, mas acho importante explicar porque surgiu dúvida de ouvintes também em relação a isso. Não, é simples. Quem faz declaração de imposto de renda vai entender bem, né? O ano base, o ano calendário, para ser aferido o que recebeu, o que pagou de tributo, será 2026. O recolhimento da guia ou a restituição em 2027. Então, o que nós vamos aprovar esse ano só valerá a contar a base 26, mas o recolhimento, né, só em 2027. Perfeito. E com relação a reverter esse prejuízo de estados e municípios, há algum caminho já em discussão? O senhor apontaria alguma possibilidade de solução, de caminhamento, pelo menos? Eu acredito que vai ter que haver alguma calibração nessas alíquotas que estão sendo
cobradas, ou talvez alguma outra ideia de poder tapar esse buraco, por exemplo, mexer em alguma despesa, reduzir alguma despesa, mas eu acredito que criar ali uma compensação em lei obrigatória para cobrir esse prejuízo de estados e municípios é fundamental nesse projeto. Você não pode mexer no... Talvez determinar que uma parcela do que se arrecadar a mais com o imposto mínimo vá forçosamente para estados e municípios? Não, Isso seria uma saída? É isso que eu estou dizendo. Você tem que ter ali, você faz um ponto zero, por exemplo, qual foi a arrecadação de estados e municípios em 2026, que é o ano base, não é isso? Ou em 25, pega uma média dos anos, né? E você faz isso, aí você continuamente vai fazendo esse repasse, pelo menos ao longo do tempo, para que os estados e municípios possam se adequar, porque não está dando para estados e municípios 80% deles endividados, você ficar perdendo receita assim, porque tem que pagar salário de professor, tem que tapar buraco, tem que pagar salário de policial. Então, assim, é algo que não dá para... não é desprezível. Deputado, me parece que ninguém discute que a medida vai no sentido certo de isentar quem ganha menos, mas há uma discussão no parlamento e entre especialistas sobre a outra ponta, né, da compensação, e quem critica esse projeto diz que pode haver, inclusive, uma fuga de investimentos, empresários que decidam retirar empresas aqui do Brasil para tentar pagar menos imposto. O senhor acredita que isso é uma preocupação, isso de fato pode acontecer, e como resolver isso? Oi, é Débora, né? Foi a Carol. Carol, desculpa, eu confundi aqui. Assim, Carol, vou te contar uma história. Eu fui o relator na Câmara 2 anos atrás daquele projeto que mudou a tributação dos fundos exclusivos. Eu não sei se vocês lembram disso, que é aqueles fundos dos milionários, fundos fechados, As offshores, né? E também das offshore, né? Eu fui o relator. Quando eu relatei esse projeto, tinha muito essa discussão. Não, se você botar a alíquota demais e tal, vai haver uma fuga, o fundo exclusivo vai fechar, o offshore, esses recursos em offshore vão se evadir, vão para outros paraísos fiscais, rico não aceita desaforo, dinheiro não aceita desaforo, eles são geridos por gestores espetaculares que conhecem isso, são especialistas em planejamento tributário e tal. E a gente foi ali com calma, dialogando, fizemos uma calibração adequada do que era a tributação. O que aconteceu? Ano passado, a arrecadação subiu do governo por essa modalidade, foram mais de 20 bilhões arrecadados, e os tais fundos exclusivos, que diriam que ia acabar, estão com patrimônio praticamente o mesmo e agora vão começar a aumentar. Então, se você fizer isso adequadamente, não tem nenhum exagero na proposta. Eu achei muito interessante que eles colocaram o seguinte: eles partiram de um diagnóstico, e que todo mundo sabe, rico paga menos imposto do que a professora, do que a enfermeira, do que o mecânico, isso é fato, né? E aí, para calcular isso, você calcula o que se chama de alíquota efetiva do tributo que você paga. Então, o que eles falaram? Olha, nós vamos colocar uma alíquota de 10%. Se você já paga 10%, você não tem que pagar mais nada. Se você paga uma alíquota efetiva menor, mas você complementa até 10%. Então, você deixou ali uma trava para que a alíquota efetiva dessas 141 mil super ricos, que se chamam, elas não sejam maiores do que a média dos trabalhadores. Então, assim, tem uma questão de justiça que eu acho que... Eu acredito que o problema que as pessoas estão reclamando não é o problema desse projeto, é o todo. É a percepção de que todas as propostas de uma agenda que o governo escolheu, de ajustar suas contas, de melhorar a saúde, equilibrar o orçamento da União, todas elas significam mudança de tributação, revisão de tributação, e que estão sempre na direção de espremer a iniciativa privada. Tem duas dúvidas de ouvinte aqui, deputado, que vão nessa linha também dessa ponta que vai ser mais tributada. O Claudinei pergunta sobre a possibilidade de bitributação, né? Quando a empresa já é tributada no CNPJ e aí vai também tributar lucros e dividendos. E a outra ouvinte, a Isa, fala, mas essa tributação extra de 10% sobre a renda,
de sócios de empresa não vai servir IR, a compensação não é sobre via o próprio IR, então muita dúvida sobre como vai se dar essa tributação de sócios de empresas em cima de lucros, dividendos, etc. Não, porque a tributação é por um CNPJ ou por um CPF, ela é a tributação efetiva, ela vai ser descontada aquilo que foi pago efetivamente, o que foi isento. Eu não vejo essa confusão. Claro que no início dá muita discussão, mas a minha convicção é que o projeto foi pensado para que não houvesse a bitributação. E se por acaso, assim, um pouco do que eu olhei nessas últimas 48 horas do projeto, todo o meu time trabalhando no projeto, eu já tive essa pergunta sobre bitributação, a gente não enxerga ali na redação do projeto esse risco, mas eu não tenho dúvida, se houver, se nós ficarmos convencidos que há algum risco de bitributação, não é a ideia do projeto, nós podemos acertar isso na corrigida. Muita gente com essa dúvida dos 27, de quem já é ali CLT e retém 27,5, né? Paga 27,5, essas pessoas não vão ser tributadas a mais, certo? Não, quem ganha acima de 600 mil tem ali uma escadinha de tributação adicional, mas que não pode passar da alíquota efetiva de 34%. Então, quem ganha acima de 600 tem uma tributação um pouquinho maior. Mas se hoje já não atinge aqueles 10%, né, deputada? Eu acho que porque fica confuso para as pessoas, né? Se o sujeito já paga lá os 27,5% retido na fonte e com isso ele já bateu os 10%, né, de tributação, não vai pagar a mais. Ele vai pagar só a diferença se não atingiu esse imposto mínimo, é isso? Isso. O senhor vai ser o relator, só para a gente encerrar? Olha, para mim seria uma honra. Toda vez, Vera, que tem uma pauta econômica assim, de relevância, de importância, eu coloco meu nome à disposição. Eu me dedico muito a esses temas, tenho experiência, conheço esse tema profundamente. Obviamente, quando ela surgiu, eu coloquei meu nome à disposição, ofereci ao líder do meu partido, ao nosso presidente da Câmara, o Mota, mas é uma decisão, obviamente, legítima do presidente. Eu estou à disposição, eu vou contribuir, estando como relator, ou somente como deputado, porque eu acredito muito que esse projeto é importante para o Brasil, e essa agenda fiscal ela é delicada e vai contar sempre com a minha participação como relator ou simplesmente como deputado. Obrigada, deputado, pela entrevista. A gente vai voltar a recorrer ao senhor, porque, como o senhor viu, tem muita dúvida, é um tema muito técnico. Então, muito obrigada por ter dedicado esse tempo para falar aqui com os ouvintes da CBN. Vera, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Débora, Carolina, estou sempre à disposição. E a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né? Um abraço para vocês. Obrigada, deputado. Boa noite. 6h22 agora. Nós voltamos a Brasília para falar sobre a aprovação do orçamento. Igor Cardim tem mais detalhes sobre isso. Pois não, Igor? Pois é, Débora. Sessão encerrada. O Congresso aprovou o orçamento de 2025 com 3 meses de atraso, que era esperado que a peça orçamentária fosse votada antes do Natal, foi aprovada hoje. No texto aprovado pelos parlamentares, há a previsão de um saldo positivo, né, de 15 bilhões de reais nas contas públicas, que ignorou o aumento de despesas, a projeção de arrecadação feita por alguns especialistas. Além disso, os congressistas usaram parte do pacote aprovado no ano passado para aumentar o valor das emendas parlamentares, que agora somam 50 bilhões de reais. O Congresso optou também por reestimar a arrecadação federal acima de 22 bilhões de reais, enquanto o projeto estima aí um superávit de 15 bilhões de reais por conta da arrecadação tributária. Além disso, o Congresso, dentro do projeto, estão ali receitas que dificilmente serão concretizadas, segundo os parlamentares disseram, como 28 bilhões de arrecadação pela volta do voto de qualidade do CARF, o Tribunal da Receita
que é o Tribunal da Receita Federal. Em 2024, o governo disse que poderia arrecadar 54 bilhões de reais com essa medida, o que gerou impasse. Além disso, a redução do valor destinado para o cumprimento da lei Aldir Blanc, que estava previsto em mais de 3 bilhões de reais, e com o novo arranjo na Comissão Mista de Orçamento, esse valor caiu para pouco mais de 400 milhões de reais, o que gerou também debates ali durante a votação no plenário. O fato é que foi aprovado em votação simbólica, com votos contrários apenas do Partido Novo e também do deputado Kim Kataguiri de São Paulo. Meninas. Obrigada, Igor. Pois é, uma aprovação bem rápida para um projeto que ficou lá mais de 3 meses esperando, né? Era para ter sido aprovado em dezembro e não foi. Essa arrecadação que eles estão estimando para poder produzir esse superávit de 15 bilhões, poder aumentar a destinação das emendas, etc., muita gente acha que está artificialmente elevada. Então, acho que ainda vai ter muita discussão. O Executivo pode vetar alguns itens por razão dessas mudanças que foram ali implementadas pelos congressistas, e chama atenção, né, gente, o quanto que é uma anomalia tal da emenda de comissão, porque as comissões que lidam com pastas mais ricas, como a Comissão de Saúde, vão ter direito a muitas emendas, e isso faz com que, por exemplo, um partido de oposição como o PL tenha ali mais de 11 vezes a mais de direito a emendas de comissão que o PT, que é o partido do presidente da República. Então, é um tipo de emenda que vem sendo muito contraposto pelo Supremo Tribunal Federal, com razão, porque gera uma anomalia ali, que é essa, né? Um partido de oposição vai ficar com a maioria das emendas de comissão. Rapidinho, Vera, antes da gente ir para o intervalo, a discussão sobre a transparência das emendas ainda está rolando, né? Que impacto que isso tem agora com o orçamento aprovado? Continua, né? Porque o que os congressistas querem? Que o governo se comprometa a liberar toque de caixa, o que está represado, enquanto o ministro Flávio Dino está analisando ainda aquelas respostas. Ele deu 10 dias para analisar a resolução do Congresso que trata de emendas. Então, nesses 10 dias, eles querem liberar o máximo de recursos do ano passado. E aí também tem essa questão, na prática, mostrando que as emendas de comissão, embora o ministro tenha admitido a sua existência, elas levam a alguns tipos de problemas ali de calibragem na distribuição dos recursos. Então, pode ser que isso também entre na avaliação do ministro Flávio Dino e que ele volte a fazer algumas ponderações. Muito bem, então vamos a mais um intervalo. Você fica com as notícias da sua região. Na sequência, Repórter CBN, e voltaremos com mais Viva Voz. 6h34 agora. Voltamos com mais Viva Voz. Eu quero lembrar, se você que nos acompanha tem dúvidas sobre qualquer tema que a gente venha tratar aqui, manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 11 9911 9981. Nós voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem mais informações sobre a repercussão por parte do governo após a alta da Selic. Governo que criticou todas as altas anteriores, né, Ana Carolina? Mas eram outros tempos. E agora? Pois é, mesmo após a segunda alta seguida da taxa de juros só neste ano, o presidente Lula e ministros do governo têm evitado fazer críticas às decisões do Banco Central, viu? Bem diferente dos anos anteriores, quando o Banco Central era comandado por Roberto Campos Neto. Desta vez, integrantes do governo têm repetido que Gabriel Galípolo, indicado por Lula, não pode dar um cavalo de pau. Mesmo que não tenha havido uma orientação do Planalto, o discurso é unissono. O entendimento, né, segundo integrantes do governo, é que é preciso dar um tempo. O próprio Lula, no início do ano, pediu um prazo para que o novo presidente do banco consertasse os juros. Até mesmo a postura de Gleisi Hoffmann surpreendeu. Como presidente do PT, criticou duramente todas as decisões do Copom. Em janeiro, afirmou que o aumento dos juros é péssimo para o país e que não teria explicação para elevar a taxa. Agora, como ministra, não se posicionou. No
PT, alguns adotam um tom mais duro, outros mais ameno. Mas as críticas seguem o mesmo alvo, Roberto Campos Neto. É o mesmo discurso adotado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista ao Bom Dia Ministro, Haddad reconheceu que o Banco Central precisa adotar medidas para controlar a inflação, mas que a taxa continua bastante elevada. Ao defender a política econômica adotada pelo governo, afirmou que não é preciso ter uma recessão para controlar os preços. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. O novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar. Nós temos uma tarefa, que é debelar esse aumento de preços que houve. Isso tem que ser feito pelo Executivo e pelo Banco Central independente, e nós vamos buscar esse resultado. Tudo que a gente quer é crescer com sustentabilidade. Eu não acredito que você precisa de uma recessão para abaixar a inflação no Brasil. O Banco Central já sinalizou que vai aumentar os juros mais uma vez, mesmo que uma alta mais tímida. Os mais otimistas dizem esperar que depois a taxa Selic comece a cair. Aliados do presidente dizem que Lula não terá essa paciência por tanto tempo e pode, a qualquer momento, adotar uma postura mais crítica em relação ao Banco Central. Volto com você. Obrigada, Ana. Vera, pau que deu em Campos Neto não deu em Galípolo, né? Não deu, não está dando por enquanto, mas eu acho que esse encerramento da Ana traz uma boa pista aí. Essa paciência não vai durar muito tempo, mas não vejo muito o que fazer. Pelo menos mais uma alta parece já contratada. E não é porque um era mau, o outro era bom, porque tem uma herança maldita ou por nada disso. É simplesmente porque, apesar dessas altas, apesar da gente estar no maior nível da Selic em muito tempo, similar à época de crise do governo Dilma, ainda assim a inflação não está convergindo para a meta. A gente tem problemas aí com os preços dos alimentos, com outros preços que estão desancorados, e isso tem levado a que o Banco Central tenha de fazer essa política mais restritiva, mais contracionista, e não vai adiantar criticar. Então, acho que o governo está adotando uma postura política de não fazer críticas nesse momento, porque é um aliado do Lula, designado por ele, e desgastá-lo, fustigá-lo, seria contraproducente para as intenções do próximo governo. Eles parecem contar com a ideia de que ali na frente ele vai entender que, se também apertar os juros demais, isso vai afetar o crescimento, vai levar a uma estagnação, e ele vai fazer algum tipo de calibragem na política monetária do BC. Por enquanto, o comunicado não vai nesse sentido. Vamos ver como vai vir a ata na semana que vem, mas o comunicado ainda demonstra uma série de preocupações que mostram que esse ciclo de alta não terminou ainda. E aí a gente vai ter na próxima reunião já a terceira reunião do Galípolo. Eu acho que aí vai começar a ficar meio feio acreditar ainda a uma herança do Campos Neto, porque eles têm a compreensão do próprio BC. Essa diretoria mudou várias cadeiras, eles têm se reunido e têm visto que, para frente, o cenário ainda é de inflação desancorada. Não tem nada a ver com herança, nem com legado, nem nada disso. É uma coisa que a política monetária é feita ali no dia a dia e feita olhando para frente, principalmente, não para trás. Muito bem. Vamos falar de outro assunto, gente? Vamos, por favor, Carol. Queria falar sobre esse ataque que o ministro Alexandre Silveira fez contra o presidente do IBAMA, mais um, né? Falou que falta coragem para tomar uma decisão em relação à exploração de petróleo na margem equatorial. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, está pressionando muito o IBAMA para obter essa autorização. O Guilherme Muniz tem as informações para nós. Oi, Muniz, boa noite. Oi, Carol, Vera, Débora e ouvintes. Pois é, essas falas do ministro foram feitas durante uma coletiva de imprensa depois de um evento com representantes dos países dos BRICS, e ele fez essa cobrança que você mencionou. O ministro Alexandre Silveira cobrou a análise do IBAMA a respeito da autorização para pesquisas de exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas
e sugeriu que falta coragem ao presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, para anunciar a decisão final do órgão. Vamos ouvir o que o ministro disse. Eu já fiz o pedido, reiterei o pedido e não recebi nenhuma resposta do presidente do IBAMA. Eu prefiro acreditar que há um receio dele de ter a coragem de falar com o povo brasileiro qual que é a resposta dele com relação à resposta que eu cobro dele já há vários meses com relação à margem equatorial. Eu não quero levar para o lado pessoal, eu quero falar institucionalmente. Eu acho que ele está receoso de dizer: eu vou atender o interesse nacional, o interesse já manifestado pelo presidente da República. Vamos relembrar o histórico desse processo todo, porque técnicos do IBAMA emitiram recentemente um parecer recomendando que a licença seja negada. Eles avaliaram que não existem os requisitos mínimos de segurança para as atividades na região. Só que a decisão final tem que partir do próprio presidente do IBAMA com base nesse relatório e em outros documentos. O órgão também já negou o pedido de licença em 2023, mas a Petrobras recorreu e é esse recurso que está em análise agora. O ministro Alexandre Silveira, nessa coletiva de imprensa, também disse que já pediu a Agostinho, o presidente do IBAMA, 2 reuniões sobre esse assunto, mas ele disse que os pedidos foram ignorados. E o ministro afirmou que ele próprio repreenderia qualquer subordinado dele que ignorasse um pedido de audiência semelhante. Qualquer ministro de Estado que pediu uma audiência com uma das minhas vinculadas e não for respondido de imediato, marcando a data, tenho certeza que seria repreendido por mim, porque nós somos um governo, e o governo ele deve trabalhar uníssono no interesse da população brasileira. Lembrando que o IBAMA é uma autarquia federal que tem autonomia administrativa e financeira, mas ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, gerido pela ministra Marina Silva. Silveira evitou dizer que Marina deveria intervir no assunto e destacou, por outro lado, até que ele vê a oportunidade de trabalhar com Marina Silva no mesmo governo como um marco na trajetória de vida dele. O ministro de Minas e Energia também descartou a possibilidade de que o governo adie a análise desse assunto todo, desse pedido de exploração de petróleo na margem equatorial, para o ano que vem, para evitar que esse assunto contamine as discussões da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro em Belém. Débora, Carol, Vera. Obrigada, Muniz, pelas suas informações. Primeiro, o Rodrigo Agostinho não é um subordinado do Alexandre Silveira, então ele ficar cobrando e cobrando reiteradamente que ele preste contas a ele está passando por cima da autoridade da ministra. Aí ele faz essa fala condescendente: para mim é um privilégio aprender com ela, etc. Mas antes disso ele faz uma série de considerações sobre alguém, um técnico, né, de um órgão técnico que não está subordinado à pasta dele. Então, uma quebra total de hierarquia e um desrespeito a uma colega de ministério, desrespeito esse que é reiterado. E ele fala grosso com alguém de um escalão inferior ao dele, que é o presidente do IBAMA, mas não fala nada sobre a pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele seja demitido. Nessa hora ele não fala nada, a gente não vê ele falando grosso, não vê peitar de volta. Ele, que é um senador da República, assim como o Alcolumbre, poderia falar de igual para igual com o presidente do Senado, que, inclusive, segundo a nota do Lauro Jardim, cobrou no sábado do presidente, de novo, a demissão do Alexandre Silveira, e isso envolve uma série de negócios aí que estão em curso entre grandes conglomerados econômicos, um ligado ao Alexandre Silveira e outro ligado ao próprio Davi Alcolumbre, questões que nada tem a ver com o governo e nada tem a ver com o interesse do país, e sim interesses muito específicos de grupos econômicos muito fortes, e esse caso passou ao largo da fala do ministro. Eu acho bem engraçado, meninas. Ainda dizem que gênero não conta, né? Agora, não é a primeira vez que o Alcolumbre faz essa pressão, né, contra o Silveira. O governo, o presidente Lula já se posicionou de alguma forma? Da outra vez que ele fez essa pressão, o Lula fez questão de reconfirmar o Alexandre Silveira no ministério, na época em que a reforma ministerial estava saindo ali do papel. Então, ele deu uma fala no sentido de, olha, o Silveira é um dos melhores ministros, não vai cair, para ver se o Alcolumbre cessava com essa pressão. Mas a gente conhece o estilo do presidente do Senado, sabe que ele não é de desistir tão fácil e que ele costuma condicionar o ritmo das votações no Congresso aos seus próprios interesses. Ele fez isso, por exemplo, segurando por meses
a indicação do André Mendonça para ministro do Supremo na época do governo Bolsonaro. Então, se ele resolver voltar a adotar essa tática, pode ser que ele coloque as propostas do governo em banho-maria no Senado. Agora, Vera e Débora, falando no Alcolumbre, o presidente do Senado deu um puxão de orelha no senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que ele deveria se desculpar com a ministra Marina Silva, depois daquela fala absurda de dizer que teve vontade de enforcar a ministra. Pois é. De novo, também 2 pesos e 2 medidas. Quando ele foi envolvido numa fala também absurda lá do deputado Gayer, ele falou que vai processar e falou que é o Conselho de Ética. Deveria levar o seu próprio senador para o Conselho de Ética, porque ele disse que ficou com vontade de cometer uma violência bizarra contra a ministra dentro de uma audiência do Congresso, do próprio Senado. Ela estava falando numa audiência pública no Senado durante 6 horas. Ele disse que quase não conseguiu ouvi-la por 6 horas sem ter vontade de enforcá-la. Uma fala bizarra, absurda, pela qual ele deveria responder no Conselho de Ética e não só levar um puxãozinho de orelha. Então, esse pessoal fala muito grosso quando é do seu interesse e passa pano e modera quando é com aliado ou quando não quer comprar uma briga devidamente, meninas. Muito bem, vamos ver como é que isso vai desenrolar, né? Porque ele chegou a dizer que tinha sido uma brincadeira. E não é uma brincadeira você estimular uma violência de gênero, violência política e violência de gênero, né? Exato. Nesse caso contra a Ele Marina. falou que não se arrepende. Pior não ainda. se arrepende. Ele falou assim, você faria de novo? Não, mas me arrependo? Não, foi uma brincadeira. E ele isso, fala pra isso ele num tá tudo evento bem. público, esperando o quê? Ele dá aquela pausa, inclusive, para ver se a galera ri, sendo que não tem graça nenhuma. Então, o que esse pessoal chama de brincadeira, na verdade, é o que a Débora disse. Acaba estimulando violência e fazendo com que isso vire uma corrente de transmissão. Nada impede que a ministra esteja no lugar e venha alguém agredi-la porque foi estimulado a partir da fala de uma pessoa que é uma autoridade, que tem um cargo público e que tem um mandato. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta com o encerramento do Viva Voz já já. 6 horas e 53 minutos agora, Viva Voz de volta e retornamos a Brasília. Ana Carolina Tomé conta mais pra gente sobre a pressão do PL para pautar o projeto da anistia. Pois não, Ana? Pois é, Débora, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, promete fazer uma obstrução na Câmara dos Deputados caso o projeto de lei de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro não tenha andamento na casa. A ameaça partiu do líder da legenda, Sóstenes Cavalcante, após a reunião de líderes nesta quinta-feira. Sóstenes havia prometido apresentar um requerimento de urgência para levar o texto direto ao plenário, mas não houve apresentação formal da medida na reunião. O partido de Bolsonaro vem costurando nos bastidores apoio ao projeto que pode, na prática, beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. A legenda quer levar o projeto direto ao plenário da Câmara, mas ainda não apresentou formalmente as assinaturas de apoio para isso. Sóstenes garante que já possui as assinaturas necessárias, que seriam de pelo menos 257 deputados ou de líderes que representem este total. Sóstenes espera uma decisão do presidente da Câmara até a volta da viagem que Hugo Mota fará à Ásia na semana que vem, com o presidente Lula. Nos bastidores está se construindo como solução intermediária a criação de uma comissão especial para analisar esse texto. Dessa forma, a medida não é levada diretamente ao plenário, mas também não fica parada. Segundo Sóstenes Cavalcante, a solução seria bem recebida pelo PL. O líder do PT, Lindeberg Farias, disse que na semana que vem a pressão deve aumentar em razão do julgamento de Bolsonaro no STF, mas que o PT não aceita o andamento da proposta. Na semana que vem, também com a viagem de Hugo Mota acompanhando Lula em um giro pela Ásia, a casa será comandada pelo vice-presidente Altineu Cortez, que é do PL. A legenda garantiu, no entanto, que não fará nenhum tipo de manobra e vai aguardar a volta de Hugo Mota antes de iniciar a obstrução, e a gente vai seguir acompanhando isso por aqui na CBN. Obrigada, Ana. Agora, Vera, tem potencial para esfriar ou esquentar essa temperatura? Vai esquentar. Semana que vem é a sessão de análise para da primeira leva de denunciados para decidir se eles viram réus ou não. E ela deve ser cercada de muita atenção, pressão política desse lado.
Bolsonaro já tentou fazer uma mobilização nas ruas, não teve tanto sucesso quanto em momentos do passado, com aquele ato do fim de semana passado. Teve toda essa mise-en-scène do Eduardo Bolsonaro nessa semana, e agora essa ameaça aí de obstrução da pauta, caso o projeto da anistia não ande. Tudo isso tem como pano de fundo tentativa de mostrar que existe uma perseguição em curso contra o ex-presidente e seus aliados. O Supremo vai adotar um esquema de segurança reforçada para o julgamento marcado para a próxima terça-feira. Tomaram aí decisões baseadas em ameaças que estão sendo feitas pelas redes sociais e fatos do passado. A gente lembra, ano passado, teve aquela estranhíssima explosão de um carro, morte de uma pessoa ali na frente. Então, vai ter maior controle de acesso ao prédio. A última vez que eu estive lá, em fevereiro, já notei, tem controle facial ali, de biometria facial em todos os gabinetes, em todos os prédios, todos os corredores. E isso deve ser ainda mais reforçado na semana que vem. Agora, Vera, tinha até um temor, né, de que o PL pudesse dar um golpe aí durante a viagem do Hugo Mota junto com o Lula para o Japão, né, tentar pautar esse projeto, mas, pelo visto, isso não vai acontecer. Eles vão esperar o retorno do Hugo Mota, até porque há dúvida se realmente tem voto para aprovar esse projeto, né? No ato no Rio de Janeiro, o Bolsonaro disse que já tinha conversado com o Kassab, que tinha os votos do PSD, mas não é bem assim, o partido está rachado. Mesmo entre a cúpula evangélica há divergências, né? Inclusive, o clima não está nada bom entre o pastor Silas Malafaia e o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, por causa disso, porque o Marcos Pereira disse que não é o momento ainda de se falar em anistia enquanto todos os casos não forem julgados. Aí o Malafaia abriu o verbo. Então, assim, tem uma pressão grande, mas a gente não sabe se eles têm voto para aprovar o projeto de anistia nesse momento, né? Isso, eu diria, inclusive, que não tem, porque teria que ser uma proposta de emenda à Constituição, enfim, acho difícil aprovar. E, meninas, a gente comentou durante toda a semana a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de pedir uma licença não remunerada, e passadas aí mais de 50 horas, desde que ele anunciou que ficaria nos Estados Unidos por tempo indeterminado, ele não formalizou nenhum tipo de licença. Primeiro, quem chamou a atenção disso foi o deputado Chico Alencar, do PSOL, depois também o ex-líder do PT, deputado Zeca Dirceu. Ambos perguntaram na mesa diretora se tinha ali algum protocolo de pedido de licença, e não tem. E, na verdade, isso parece se justificar por uma dificuldade do Eduardo Bolsonaro de justamente justificar por que ele está se licenciando, porque o regimento da casa não prevê ali nenhuma possibilidade dele se declarar perseguido político. Ele fala em alguns casos que justificam uma licença. Então, missão parlamentar, ocupação de um outro cargo, tratamento de saúde e tratar de assuntos aí, enfim, de interesse particular, só se ele adotar essa última, disser que vai tratar de um assunto de interesse particular, mas aí enfraquece aquela narrativa épica que ele está tentando pôr para andar, né? Até porque os dois primeiros motivos, ele poderia ter o salário mantido, e o último não. Exato. E quando ele fez o vídeo dizendo que ia se licenciar, ele disse que ele não ficaria sem receber e tal, mas está recebendo, né? Não formalizou. Por enquanto, ele não formalizou nada, está recebendo. Ele tem até 120 dias ali para ficar fora sem que se chame suplente. Até ontem eu dei uma informação equivocada que vocês corrigiram depois. Então, parece que... Será que ele vai recuar? Será que vai voltar atrás ali? Eu voltei agora para ficar... Tá com cara, né, meninas? Tem música hoje, gente? Cenas dos próximos capítulos, novelão. É isso. Bom, meninas, ficamos por aqui por hoje, e o que ficou por aqui também foi esse verão escaldante no Brasil. Hoje, primeiro dia de outono, escolhi uma musiquinha outonal para a gente se despedir hoje. Chama Outono, justamente é uma parceria do Pato Fu com o Francisco El Hombre. Então, solta aí. Até amanhã. Beijo, Vera. O outono faz a gente se sentir como uma folha que muda com o tempo, amarela sobre o solo morno. Eu sou uma pessoa do verão, mas nunca ansiei tanto por um outono como este ano, meninas. E teremos um outono quente, hein?
para os padrões de outono, claro. Exato. Meninas, obrigada, viu? Até Tchau, amanhã. meninas, até amanhã. Tchau. Amanhã é sexta-feira, o resumo da semana. Resumão, vai ter de tudo. Vamos ver se já tem novidade da novela do Eduardo. Tchau, tchau.